Olá, galera, tudo bem? Lembra de mim ainda, né? Professora de matemática, professora Iane, do sexto e sétimo ano, do Rosa de Saron, unidade Augusto Montenegro, tá? Espero que vocês estejam mesmo bem, que estejam se cuidando, para que a gente possa logo superar esse período e voltar para a sala de aula, tá? Olha só, hoje a gente vai começar a trabalhar a segunda unidade, o livro 2, tá? A gente já vai deixar um pouquinho aqueles estudos, um pouquinho só, porque a gente sempre vai esbarrar com números inteiros, com aquelas operações que nós aprendemos, tá? Só que a ênfase maior agora vai ser na geometria. A gente vai começar a falar hoje sobre ângulos e vamos estender esse assunto por mais algumas videoaulas. Vamos começar? Então, vamos começar a nossa aula falando de ângulos. Vamos relembrar o que é ângulo, tá? Vamos ver a classificação de ângulo, unidade de medida. E nessa videoaula a gente vai parar vendo a medida de ângulo, fazendo essa conversão de uma unidade para uma outra unidade, tá? As operações vai ser o assunto da nossa próxima videoaula. Tranquilo? Vamos lá. O que são ângulos mesmo? Ângulos são formados por semirretas. Lembra que semirretas são aquelas que têm início e que não têm fim, tá? Então, a gente vai chamar de ângulo aquela abertura de duas semirretas, aquela região delimitadas por duas semirretas. Lembrando que essas duas semirretas têm que ter a mesma origem e estar no mesmo plano, tá? Olha, esse primeiro exemplo aqui. Eu tenho o vértice O, ou origem O, a origem das semirretas é chamada de vértice, e as semirretas são chamadas de lados do ângulo, tá? Então, repara que aqui eu tenho uma semirreta que passa pelo ponto OA, então eu vou ter o lado OA e vou ter o lado OB, tá? O ângulo é justamente essa região delimitada por essas duas semirretas, ou essa abertura. No segundo exemplo, eu tenho o ângulo CVD. Aqui o meu vértice é chamado de V. Eu vou ter uma semirreta que passa pelo ponto C e a outra pelo ponto D. Portanto, eu vou dizer que eu tenho lados VC e VD e vértice V, que é a origem de onde saem as duas semirretas, tá? Conceito de ângulo ré bem lembrado já, né? Unidade de medida de ângulo. Como é que eu meço um ângulo? Se eu quero medir um comprimento de algo, a tua altura, por exemplo, a gente utiliza o metro, pode usar centímetro, tá? Quando eu vou medir a massa, eu uso grama, uso quilograma. Quando eu vou medir ângulo, gente, eu vou usar a unidade chamada de grau, tá? É a unidade chamada de grau, é assim que eu meço o ângulo. Como é que eu meço esse ângulo? Através desses dois instrumentos aqui, ambos são chamados de transferidor. Este aqui, ele tem 360 graus, este aqui, 180, tá? Através desses instrumentos, a gente pode estar delimitando os ângulos, tá? Só esses instrumentos, professora, que a gente consegue? Não. A gente tem também, pode até fazer com o compasso, com a régua, mas esses instrumentos aqui são os mais adequados para fazer a medição de ângulo, ok? Lá no seu livro você tem detalhadamente, inclusive a gente tem questões lá para fazer utilizando esses instrumentos. Vamos adiante. Classificação dos ângulos. Vamos lembrar como é que a gente classifica esses ângulos. A gente tem que tomar por base o ângulo reto. O que é um ângulo reto mesmo? É o ângulo de 90 graus. Um ângulo reto, que a gente diz que as retas são perpendiculares, ele tem 90 graus, tá? O ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. Vem aqui. O ângulo obtuso, ele já é maior que 90 graus. E é menor que o ângulo raso também. O ângulo raso, ou ângulo de meia volta, ele mede 180, ok? E o ângulo giro, ou ângulo de uma volta,
que é 360 graus, tá? Então, ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo raso e ângulo giro, ou ângulo de uma volta. Positivo, deu para lembrar, né? O que são ângulos congruentes, professora? Já ouviu essa palavra congruentes? Provavelmente sim, mas se não lembra, vamos lembrar agora. Quando você ouvir essa palavra congruente, você vai lembrar de medidas iguais. Sempre que a gente está falando de ângulos congruentes, a gente está falando de ângulos que têm a mesma medida. Observe os exemplos. O ângulo AOB e o ângulo COD. Nota que cada um mede 60 graus. Eles têm a mesma medida. Se eles têm a mesma medida, eu vou dizer que eles são congruentes. Olha como nós indicamos. AOB, aí nós temos esse símbolo bem aqui, a igualdade com o tiozinho em cima. COD. Lemos. AOB é congruente a COD. Então, esse símbolo é o símbolo da congruência. Mas o que isso quer me dizer? Quer dizer que a medida de AOB é igual à medida de COD. Ok? Ângulos congruentes possuem a mesma medida, então. Submúltiplos de grau. Como assim, professora? São unidades menores que o grau. Quando a gente fala de comprimento, a gente tem a unidade metro. A partir do metro, a gente tem os submúltiplos: decímetro, centímetro e milímetro. Aqui no grau, a gente vai ter dois submúltiplos, que é justamente minuto e segundo. Importante você saber. 1 grau equivale a 60 minutos. Olha só como eu simbolizo. Grau e minutos, tá? Bem aqui. 1 grau é igual a 60 minutos. Por outro lado, nós temos que 1 minuto é igual a 60 segundos, bem aqui. Aí eu te digo de novo, olha como eu simbolizo minuto e olha como eu simbolizo segundos, tá? Olha bem aqui que tá dizendo. Utilizamos os submúltiplos do grau quando a medida de um ângulo em grau não é um número inteiro. Então, sempre que eu estiver trabalhando com um número menor que 1 grau, eu posso estar transformando isso para minuto ou para segundo. Exemplo: 25 graus e 30 minutos. 114 graus, 13 minutos e 41 segundos. 68 graus e 13 segundos. Tá? Isso são exemplos que tá lá no teu livro. Transformações das unidades de medida. Olha, dizemos assim, que o grau é a unidade de medida. Minutos e segundos são submúltiplos, são unidades menores. Então, quando eu quero transformar de grau para minuto, para segundo, que são unidades menores, eu vou multiplicar por 60. Lembrando que 1 grau é igual a 60 minutos e que 1 minuto é igual a 60 segundos, tá? Então, basta eu multiplicar. Por outro lado, se eu quero sair de uma unidade menor e chegar na unidade maior, eu vou dividir segundo para minuto e minuto para grau. Eu divido por 60, certo? Olha só, transformação de grau em minuto e segundo. Esses aqui são exemplos que estão lá no teu livro, mas eu vou te mostrar outros exemplos aqui, tá? Vamos lá então. Observe como representar 120 graus em minutos e segundos. 120 graus em minutos e segundos. Repara bem.
120 graus, para eu chegar lá em segundos, eu vou ter que primeiro transformar para minuto. Então, vamos transformar para minuto. Lembra que 1 grau é igual a 60 minutos. Dessa forma, eu vou pegar os 120 e vou multiplicar por 60 minutos. Olha aqui, 120 graus é 120 vezes 60 minutos, porque cada grau é igual a 60 minutos. Portanto, eu vou obter 7.200 minutos. 120 graus é igual a 7.200 minutos, tá? Como eu quero chegar em segundo, já transformei para minuto, agora eu vou pegar essa quantidade de minutos e vou transformar para segundos. Lembra que 1 minuto é igual a 60 segundos, então basta eu multiplicar os 7.200 minutos por 60 segundos, que vai me dar um total de 432 mil segundos. Portanto, eu posso dizer que 120 graus é igual a 7.200 minutos e 432 mil segundos. Lembrando que esses são exemplos que estão no livro, tá? Mas aí eu coloquei mais esses exemplos aqui para ficar bem nítida, bem clara essas transformações. Nessa primeira aula, eu quero que vocês treinem bem, que isso aqui fique bem claro para vocês, até porque a gente vai precisar saber disso para fazer as operações. Efetue as transformações. Letra A. Vamos transformar 48 graus em minutos. Aí eu vou lembrar que 1 grau é igual a 60 minutos. Então, eu vou pegar 48 e vou multiplicar por 60 minutos. Então, eu vou obter 2.880 minutos, tá? A gente está saindo de uma unidade maior, que é o grau, para outras unidades menores. Então, basta a gente multiplicar por 60. Letra B. 122 minutos eu vou transformar em segundos. Estou saindo de uma unidade maior, que é minutos, para segundo. Multiplico por 60 também. 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, vou pegar 122 minutos e vou dizer que é a mesma coisa que 122 vezes 60 segundos. Multiplicando, eu chego no valor de 7.320 segundos, tá? Na letra C, eu tenho graus e vou transformar para segundos. Aqui é mais longo, porque primeiro eu vou transformar de grau para minuto, tá? Como é que eu faço isso? Multiplico 72 por 60 minutos. Aí eu vou ter 4.320 minutos. Agora eu transformo de minuto para segundo. 4.320 minutos, multiplico por 60 segundos e vou obter 259.200 segundos. Portanto, 72 graus é igual a 259.200 segundos. Ok? Mas e aí? Quando eu tenho uma unidade menor, eu vou transformar numa unidade maior. A gente viu lá no outro slide que a gente precisa fazer o quê? Divisão, tá? Quando eu saio de uma unidade menor para uma unidade maior, eu faço a divisão. Observe como representar 14.323 em graus, minutos e segundos. Então, a gente vai transformar esse valor que está em minutos, em segundos, perdão, vamos transformar para graus e para minutos, tá? Primeiro, como está em segundos, a gente vai transformar para minuto. O que eu faço? Faço a divisão. Olha só, armei a divisão, 14.323 dividido por 60. Repara que ao efetuar a divisão, a gente obteve o quociente e um resto.
O quociente vai ser, a gente vai transformar em minuto, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, que 14.322 segundos vai ser 238 minutos. E esse resto aqui? 43 continua como segundos, tá? Então, transformando isso, eu vou ter 238 minutos e 43 segundos, tá? Mas e se desse uma divisão exata? Aí eu já não teria segundos, tá? Como eu quero chegar em grau, o que eu faço? Eu pego o minuto, que é 238, e vou dividir por 60, que é para chegar em grau, tá? 238 dividido por 60 dá 3. Então, 3 graus. Só que sobrou 58. Como sobrou 58, eu vou dizer que sobrou 58 minutos. Então, fazendo a relação de tudo que a gente já fez, a gente vai ter que 14.323 segundos é a mesma coisa que 3 graus, 58 minutos, olha só, 3 graus, 58 minutos e 43 segundos. É uma viagem, mas dá para fazer, tá? O que você tem que saber? Quando você sai de uma unidade maior para uma unidade menor, é tranquilo, é só multiplicar por 60. Agora, quando você sai de uma unidade menor para uma unidade maior, tu vai ter um pouco mais de trabalho, tá? Porque aqui é divisão e a gente tem que ficar atento pro quociente e pro resto. A transformação acontece no quociente, o resto permanece. Vamos lá ver mais uns exemplos para ficar claro. Letra A. 2.238 segundos vamos transformar em minutos, tá? De segundo para minuto, gente, o que eu tenho que fazer? Dividir por 60. Então, olha só, armei a conta, 2.238 dividido por 60, tá? Vai me dar um quociente 37 e um resto 18. Lembra que eu vou transformar segundo para minuto. Então, a transformação acontece aqui no 37, tá? Eu vou ter, então, 37 minutos, o resto permanece como segundo. 37 minutos e 18 segundos, tá? Na letra B, eu te dou 682 minutos e te peço para te transformar em graus. Ainda assim, é uma unidade menor para uma unidade maior. Faço a divisão, tá? Deu quociente 11 e resto 22. Lembra que a transformação acontece aqui. Então, quem virou grau foi o 11. Eu vou ter 11 graus, o resto permanece como minuto. 11 graus e 22 minutos. O terceiro exemplo já está te pedindo de segundo para grau. Então, aqui é mais longo, porque primeiro a gente vai passar para minuto, tá? 22.544 dividido por 60. Vamos transformar de segundo para minuto primeiro. Olha o quociente aqui. A transformação aconteceu aqui, 375. Então, 22.544 segundos vai ser 375 minutos. Olha, o resto permanece. E 44 segundos, tá? Só que eu quero chegar em graus. Para eu chegar em graus, tem que continuar transformando, tá? Eu vou deixar esse 44 aqui, vou trabalhar apenas com o valor de minuto, que é 375. Peguei esse 375 minutos, vou transformar agora para grau. 375 dividido por 60 dá 6 e sobrou 15.
Então, eu vou dizer que 375 minutos é igual a 6 graus, tá? É onde aqui é onde acontece a transformação, o resto permanece como minuto. Ok? Agora eu vou juntar tudo. O que eu obtive aqui? 6 graus, 15 minutos e os 44 segundos, tá? Transformei 22.544 segundos, eu transformei em 6 graus, 15 minutos e 44 segundos, ok? Então, a partir do que foi dito agora, a partir dessa teoria, a gente vai passar para os exercícios para poder fixar bem essas ideias na nossa cabeça, tá? Beijinhos, vamos lá resolver exercícios.